Aleluia. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Todo mundo comeu frango? Tava bom, né? Meu Deus. Como a pastora disse, meu nome é Anderson, sou missionário também aqui na igreja, marido da Wislaine, ou da Anne, se vocês preferirem. Como a pastora disse, né, o nosso pastor, ele tá mal, mas ele veio nos ajudar em todos os momentos. Firme e forte aqui. Amém? Nosso tema nossa finalização do nosso projeto é o projeto Paternidade. Então, nada mais certo do que a gente falar sobre paternidade hoje. Então, eu gostaria de ler um texto com vocês. Romanos 8, do 15 ao 17. Que diz assim, ó: porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Eu gostaria que vocês pulassem lá para o 29, o versículo 29, 28 e 29 do mesmo capítulo. Obrigado, irmão. Que diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Feche seus olhos, irmãos. Senhor, obrigado por esse dia. Que Teu Espírito Santo esteja encontrando, Pai, dentro do nosso coração. Um terreno fértil, Senhor, onde essa palavra, Senhor, vai encontrar um bom solo. Tira, Senhor, todas as preocupações, tira tudo aquilo que tem tomado os nossos pensamentos, tudo aquilo que tem preocupado, Senhor, o nosso coração. Que a nossa mente e o nosso coração seja levado cativo, Senhor, a Ti. E que em nome de Jesus, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro, Senhor, ao nosso coração. E que nós possamos ser transformados nesse dia, Paizinho. Muito obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, nada mais certo do que a gente usar o fim de um projeto tão bonito, que é o projeto Paternidade, de falar sobre paternidade. Quando a gente chega na igreja, quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu entendi é que Jesus tinha me salvado, certo? Que Jesus morreu por mim na cruz, que Ele tinha me salvado e que Ele tinha conquistado muitas coisas para mim na cruz. Só que com o passar do tempo, a gente começa a entender um pouco mais. E aí, de repente, chega um irmão e fala assim: Deus, Ele é Pai. E aí no nosso computador, que é a nossa mente, ele faz a busca, Pai. Aí vem a primeira imagem que você tem de pai. Vem a foto da pessoa e uma lista de características, boas ou ruins. E automaticamente a gente liga o nosso pai terreno ao nosso pai celeste. Eu, particularmente, tive muito problema com isso. Porque quando chegaram para mim e falaram assim: Anderson, Deus é pai. Automaticamente eu liguei o meu pai com Deus. E isso, para mim, foi um problema. Por quê? Porque eu tive problemas com o meu pai. Tive situações que precisaram ser resolvidas. E automaticamente, eu creio que esse processo, ele precisa sim acontecer. Porque nós precisamos entender quem é Deus. E uma coisa importante que você precisa entender, precisa sair daqui entendendo: Deus é o seu pai, mas Ele não é igual ao seu pai daqui. Ele é um pai totalmente diferente. Então, se você tem uma leitura de pai ruim, não ligue o seu pai a Deus. Ele não é igual. E isso que eu preciso que vocês entendam hoje. Em Romanos 8,15, quando ele fala que mas recebemos o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai, significa paizinho, papai.
É isso que o Espírito Santo quer que você entenda. Deus é o seu pai, é o seu paizinho. Como uma criança clama pelo pai, é dessa forma que nós devemos clamar a Deus. E com esse Espírito que nós recebemos quando nós aceitamos a Cristo, é a partir desse Espírito que nosso coração começa a ser transformado. Mas a primeira pergunta que nós devemos fazer para nós é: quem Deus é para você? Qual que é a visão que nós temos de Deus? Qual que é a forma que nós olhamos para Deus e nós temos características de Deus? Porque a forma como você entende Deus é a forma como você vai se entender. É a forma como você vai entender as outras pessoas. É a forma como você vai ver o mundo. Porque nós entendemos que Deus é o Criador dos céus e da terra. Então, se nós temos uma visão errada de Deus, automaticamente nós temos uma visão errada de tudo. Então, nós precisamos saber quem é Deus para nós. Qual que é a nossa visão em relação a Deus? Uma coisa que a gente tem que entender é que no Brasil, hoje no Brasil, nós temos o maior índice de todos os tempos de orfandade. E não só orfandade de pessoas que perderam o pai, mas orfandades, às vezes, de pessoas que têm um pai vivo. Ou pior, orfandade de pessoas que o pai mora junto dentro de casa, mas mesmo assim ele tem esse sentimento de orfandade. E todas as vezes que nós conversamos com homens, mulheres, isso eu não estou falando que é só um tem mais, outro tem menos, não. Isso é no modo geral. Nós conversamos com pessoas e a coisa que mais nós identificamos quando nós conversamos com as pessoas é que elas têm um problema com orfandade. Mas, gente, isso é um tema muito dolorido para ser mexido. Muito difícil para ser falado. Só que a gente tem que entender que é algo que nós precisamos resolver. Senão nós não conseguimos entender a paternidade de Deus. Uma coisa que a gente tem visto, e é algo muito problemático, que quando nós falamos de paternidade, nós precisamos entender que tudo o que está acontecendo no mundo é uma responsabilidade do homem. Porque os homens estão saindo do lugar onde eles não deveriam sair. Eles estão começando a buscar coisas do lado de fora que eles não deveriam buscar. Então eles estão dando prioridade a futebol, eles estão dando prioridade a trabalho, à internet, a uma busca intensa e incessante por dinheiro. E uma coisa que tem mais nos preocupado e automaticamente algo que tem realmente acontecido é a omissão de nós homens para muitas coisas dentro do nosso lar. Só que esse posicionamento, essa responsabilidade é nossa. O pastor ele trouxe um versículo há um tempo atrás, que está em Malaquias 4, o capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz assim: eis que lhe enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e castigue a terra com maldição. Aí eu pergunto para vocês, por que o profeta Elias? Por que não Samuel, que foi um grande profeta? Por que não Daniel? O profeta mais escatológico da Bíblia. Por que não outro? Sabe por quê? Porque Elias foi o único profeta que teve um filho espiritual. Foi o único profeta que foi usado como base para que outro que veio depois dele fizesse o dobro daquilo que ele fez. Então na Bíblia tem registrado, acho que se eu não me engano, 12 ou 13 milagres de Elias. Eliseu tem o dobro. Nós temos que entender, pais, que nós seremos o suporte dos nossos filhos para que eles façam algo que nós não vamos conseguir alcançar. Mas isso é responsabilidade nossa. E eu preciso que você entenda que, independente da paternidade que você teve, independente da paternidade que eu tive, isso é uma responsabilidade nossa de mudança.
E a palavra, ela nos conduz a isso. A palavra, ela nos ensina isso. Por isso que é tão importante a gente entender quem Deus é para nós. Qual que é a nossa visão de Deus em relação a tudo? Principalmente a paternidade. E o próprio versículo diz, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, o último avivamento significa que vai ser um avivamento paterno, onde haverá um arrependimento e os corações dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Então, a gente tem que entender que nós precisamos dar continuidade a isso. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, nós precisamos ter relacionamento com os nossos filhos, e principalmente, como foi falado no domingo passado, nós precisamos ter comunicação com eles. Eu queria contar uma história. Imagine que o Paulo ele abre uma empresa. Abriu uma empresa e ele está prosperando muito. Só que quando ele abriu a empresa com um sócio chamado André. E eles venderam casa, carro, investiram na empresa, e eles estavam prosperando. E com o tempo, o Paulo descobriu que o André estava roubando ele. E pegou o dinheiro e foi embora. E o Paulo ficou com um monte de dívida. E um monte de gente atrás dele, cobrando e tal e tal. E aí, com o tempo, ele conseguiu pagar essas dívidas. Pagou as dívidas, nunca mais encontrou o André. Eu estou usando o André por nome fictício, tá? Por favor. Então, assim, aí, automaticamente, ele conseguiu pagar e ele fala assim, acho que eu vou tentar de novo, eu vou abrir outra empresa. E aí ele conhece outro André. Aí esse André chega, Paulo, cara, eu tive um discernimento, a gente precisa abrir uma empresa junto. Será que o Paulo vai abrir uma empresa com outro André? Não vai, né? Não vai. Por quê? Porque automaticamente a nossa mente vai ligar com o que aconteceu no passado. Não tem como a gente fugir disso. O Paulo não tem como não pensar, poxa, um André já me deu ruim. Se eu colocar outro na minha vida, eu não sei. Então, eu gostaria de falar para vocês alguns tipos de pai. Que eu conhecia um, óbvio, e talvez vocês conheçam outros que eu vou falar aqui. O primeiro é o pai autoritário. Aquele pai que só falava o seu nome quando era para dar a bronca. O único carinho que você recebia da mão dele era um tapa. Quando ele ia falar com você, ou era, ô guri, ô menino, vem cá. Parecia que estava tocando um boi. Alguém já conheceu um pai assim? É aquele pai que, independente do que você faça, nunca está bom. Independente da nota que você tire na escola, nunca veio um elogio. Independente das ações que você tem em casa, você sempre está tomando uma bronca. A pessoa sempre está desfazendo aquilo que você está fazendo. E quando você acha que você está certo, você está errado. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não é esse pai. Ele não está esperando lá do céu assim, errou. Olha lá, raio, pum, morreu. Agora errou aqui, ele vai ficar gripado, ele vai ficar doente. Não, Deus não é assim. Deus ele não está esperando você errar. Se Ele fosse te cobrar algo se Deus fosse cobrar algo que nós fizemos de errado, nós não poderíamos estar aqui hoje. Eu não sei vocês, mas eu fiz muita coisa errada. E se Deus fosse cobrar tudo aquilo que eu fiz de errado, eu já teria morrido. Então Deus não é um pai autoritário. Aí um outro pai é o quê? Um pai permissivo. Ou um pai omisso. Aquele pai que o filho chega, pai, eu posso isso? Pode. Pai, eu posso ir em tal lugar? Pode. Pai, eu posso fazer tal... Pode. Menino, se você fizer isso aí, eu vou te castigar. Nunca castigou. Eu vou te bater. Nunca bateu. E quando colocava de castigo, o castigo era de uma semana, em 2 horas estava liberado, estava tudo certo. É aquele pai que tudo que acontecia acabava em pizza, né? Já ouviram esse termo?
Tudo acontecia e acabava em pizza. Dava nada. Aí o filho cresce. Ele chega na igreja e fala, aí a pessoa fala assim, Deus é pai. O que ele vai pensar? Não, Deus de amor? Que cria inferno? Conversa. Isso é papo. Vai chegar lá na hora, lá vai estar o pessoal separado, né? O pessoal que acreditou, o pessoal que não acreditou. Aí quando ele for bater o martelo, ele vai falar assim, brincadeira, pode entrar todo mundo? Aí o diabo vai tirar uma máscara, é um anjo disfarçado? Não. Com Deus não vai acabar tudo em pizza, irmão. O mesmo Deus que nos ama, que deu seu único filho para morrer por nós, é um Deus de juízo. É um justo juiz. E ele dá os termos dele. Da mesma forma como Noé. Noé construiu uma arca. E Noé construiu. E quando veio a água, a única família que estava lá era a família de Noé. O resto. E não é porque Deus é um Deus monstro. Não. Ele avisou antes. Ele pediu para as pessoas se arrependerem. Da mesma forma como ele tem falado, se arrependa. Vem chegada a hora de eu voltar, se arrependa. E não tem como eu falar para você, irmão, vai dar tudo certo se você não se arrepender, porque eu não posso falar isso para você. Vai dar muito ruim se a gente não se arrepender. É uma eternidade de sofrimento. Não tem outra forma de eu falar isso para você. Se você teve um pai permissivo, Deus não é este pai. Da mesma forma como Ele te ama, Ele te corrige, Ele te direciona. Ele diz para você, busque, se arrependa, cresça, mude. É o mesmo pai que te ama, mas também é o mesmo pai que vai olhar para você e vai falar assim, você está errado. Então, se seu pai um dia não olhou para você e falou assim, filho, você está errado, irmão, leia a Bíblia, ele vai olhar para você e vai falar para você, você está fazendo algo errado. Não tem como nós fugirmos disso. Não tem como nós omitirmos isso. Deus vai cumprir cada vírgula que está na palavra dele. Independente se você crê ou não crê, Ele vai cumprir cada vírgula que está escrito ali. Mas também tem um outro pai, aquele pai ausente. Aquele pai que ele nunca está em casa. Ou aquele pai que te abandonou. Ou aquele pai que nunca teve nenhum compromisso com você. Aquele pai que muitas vezes você procurava o carinho dele, mas ele nunca estava. E se estava, como uma vez a Anne olhou para mim e falou assim, você está em corpo aqui em casa, em mente não. É aquele pai que está só ali, é só o corpo dele. Como se fosse um boneco. A mente dele está em outro lugar. A mente dele está lá no trabalho, a mente dele está em ganhar dinheiro, a mente dele está em outros lugares, menos em casa. Porque eu não sei se vocês sabem, se você está num local onde você não está com a mente naquele lugar, dá para perceber. E esse pai ausente, muitas vezes, ele fere, acho que muito mais do que aquele pai que às vezes é grosseiro. Que o grosseiro, ele é grosseiro e acabou. E o ausente que deixa aquela marca de estar, mas não está nem aí para você. Eu falo por mim. Quantas vezes eu chorei quando criança? Quantas vezes eu me desesperei querendo um abraço? Então, assim, independente do pai que você teve, independente da infância que você teve, independente das pessoas que criaram você, independente do que você ouviu,
Independente das pessoas que olharam para você e falaram, você nunca vai dar nada. Você não presta para nada. Você nunca vai ter uma família, você nunca vai ter um marido, você nunca vai ter uma esposa, você nunca vai ter filhos. Independente daquilo que as pessoas falaram para você. Volto a repetir, Deus não é desta forma. E hoje, Ele quer reconstruir algo dentro de nós. Deus, Ele quer restaurar algo dentro de nós. E aí muitos falam, Anderson, orfandade é um espírito. Eu não creio nisso. Porque eu conheço muitas pessoas, da mesma forma como eu, tive problemas na questão de orfandade. E oraram por mim, e o sentimento não saiu. Eu quero dizer para você, orfandade é uma forma de pensar. Nós podemos sim, claro, nós podemos orar por você, nós podemos declarar sobre a sua vida. Mas a orfandade, esse entendimento de orfandade é uma forma de pensar. Eu estou sendo... eu estou endemoniado porque eu tenho sentimento... Não. Não está, irmão. É só a sua forma de pensar que está distorcida. Só te ensinaram de uma forma errada. E aí eu quero falar uma coisa para os pais. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Pais, eu quero falar uma coisa para você. Vocês são responsáveis. Escuta o que eu estou falando. Vocês têm a responsabilidade de manifestar Deus para os teus filhos. Responsabilidade. Anderson, como assim? Você é pai. Se em algum momento seu filho estiver escutando sobre, por exemplo, as características de Deus Pai lá na salinha, que Ele é bom, que Ele é honesto, que Ele que Ele é assim, assado. Se ele escutar isso lá na salinha, ele vai ligar essas características a você? Então, essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos manifestar Deus para os nossos filhos. E isso é responsabilidade nossa. Não tem como a gente falar, esposa, ou chegar para a Anne e falar, Anne, manifeste a paternidade de Deus. Não tem como. Isso é responsabilidade plena nossa. Mas, da mesma forma como nós precisamos manifestar, muitas vezes não manifestaram sobre nós. Aí muitos falam assim, Anderson, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós recebemos algo tão poderoso que pode nos dar qualquer coisa que nós precisamos, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo veio para nos capacitar. Para quê? Para isso também. Para dar aquilo que a gente não teve. Nós podemos buscar de Deus. O Espírito Santo pode nos dar aquilo que nós não recebemos. E para que a gente possa transbordar na vida de outras pessoas. Eu escutei uma história do autor desse livro que nós lemos. O pastor Fabiano Ribeiro. E ele conta a história de uma menina que ela não conheceu o pai, ela não tinha um registro do pai na certidão de nascimento dela. E ela falou para a mãe dela, mãe, eu vou te mandar para onde a senhora me teve com a pessoa, que ela também não tinha contato mais com a pessoa. Eu quero que você vá para a cidade onde nós moramos, eu vou pagar tudo que você precisar para estar naquela cidade. E eu quero que você encontre o meu pai. Quando você encontrar o meu pai, você me liga. Passaram 3 meses que a mãe dela estava lá. Ela ligou, filha, encontrei o seu pai. Ela pegou um avião, foi até lá. E o primeiro encontro que ela teve com aquele homem, ela foi até ele, abraçou ele e falou assim, eu te perdoo e eu quero o seu nome na minha certidão de nascimento. Essa foi a primeira palavra que ela teve com aquele homem.
E aí o pastor Fabiano Ribeiro falando que anos depois ele estava fazendo o casamento dela e aquele pai estava entrando com ela no casamento dela. Não tem a ver somente com a pessoa, com o pai. Tem a ver com ela. Ela tinha essa necessidade. Ela tinha essa necessidade dentro dela de conhecer o pai e identificar quem ele era. E não somente identificar, mas também poder conviver com ele. Eu queria que vocês... Eu vi um vídeo muito interessante. Eu queria que a Milena colocasse. Se você puder só apagar aqui, Xande, essa luz aqui. Há 36 anos atrás, você me deixou na porta do Corpo de Bombeiros. Não se preocupa, eu não quero nada de você. Eu fui criado por 2 pais maravilhosos. Eu tenho a minha própria família abençoada. E tá vendo aquele carro parado bem ali na frente da sua casa? Ele custou $143 mil e eu paguei à vista. Eu paguei à vista porque eu senti que eu podia. E porque eu posso fazer coisas assim. Como você pode ver, eu me dei muito bem. O que pode ser uma surpresa, já que há 36 anos minha vida começou com você me abandonando, sem olhar para trás, na porta de um corpo de bombeiros, com nada além de um cobertor e uma fralda suja. Eu vim aqui hoje para poder olhar bem no fundo dos seus olhos, dizer isso a você e voltar pro meu carro chique e finalmente provar para mim mesmo, para você e para minha família, que me ama muito, que eu não preciso de nada seu, mesmo depois de descobrir quem você é. Você quer entrar? Tá legal. Eu achei esse vídeo muito interessante. E eu fui pesquisar para entender o que acontecia depois. E ele subiu e ele estava muito bravo. E ele brigou com o pai. E ele falou que ele nunca ia perdoar o pai. E xingou o pai. E aí, antes dele sair da casa do pai, ele falou assim: você quer conhecer seus netos? E de repente, de uma pessoa que saiu com raiva de casa, ele volta com um homem estranho e coloca dentro da casa dele. Aí eu te pergunto, isso é uma necessidade que ele tinha. O pai tinha abandonado ele. Neste caso, ele foi criado por um casal homossexual, como ele disse, 2 pais. Só que, mesmo ele tendo sucesso, dinheiro, uma família, ele ainda assim tinha a necessidade de colocar o pai dele na vida dele. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Se hoje você tem um problema com o teu pai, saia daqui com data marcada para resolver. Saia daqui com este entendimento. Você tem que sair daqui com esse entendimento. Você tem que resolver o seu problema paterno. Não tem como nós avançarmos sem resolver essa situação. E mesmo que você seja muito próspero na sua vida, sempre vai haver um buraco dentro do seu coração, por causa da questão paterna. Anderson, você não conhece meu pai, ele não presta. Anderson, você não sabe o que ele fez. Ele não merece. Não importa, irmão. Não importa. Deus está falando com quem agora? É com ele ou com você? Então saia daqui e resolva. Nós conhecemos uma senhora. Eu já falei isso aqui. E quando nós conhecemos essa senhora, ela tinha sido abusada pelo pai. Só que lá em Blumenau, teve um período onde havia muitas pregações sobre perdão. E ela entendeu isso de uma forma tão profunda, que ela foi atrás do pai dela, que tinha abusado dela. Ela restaurou a comunhão com o pai, não porque ele era a melhor pessoa do mundo, não, é porque ele era o pai dela. E esse perdão foi tão profundo, que ele aceitou Jesus por causa dessa reconciliação. Anderson, ele mudou? Eu não sei, não importa.
Ele entregou a vida dele para Jesus, é responsabilidade dele buscar a santificação. Então, se você tem um problema com o seu pai, resolva. Anderson, meu pai já faleceu. Libere perdão, irmão. Anderson, meu pai não me deu nada. Ele já faleceu, mas ele não me deu nada. Ele só me deu tristeza, ele só me deu aflição, ele não me deu nada. Eu quero dizer para você, se você está aqui hoje, pelo menos a contribuição do espermatozoide ele deu. E ele te deu o privilégio, talvez, de você ter uma família hoje, de você ter filhos hoje. Seja grato. Libere perdão e siga em frente. Não fique preso ao passado. Resolva. Porque não tem como nós continuarmos caminhando em busca, em cultos atrás de cultos. Não tem como nós continuarmos tomando ceia, tendo mágoa daquele que nos criou ou que nos fez. Resolva. Anderson, eu não consigo sozinho, vamos juntos, peça ajuda, mas vamos resolver, não deixe que isso leve mais anos à frente. É muito interessante porque quando a Juliana falando que ela aprendeu a questão de honra, e é muito bonito quando nós entendemos isso. A honra não depende do outro, a honra depende de nós. A palavra diz que a gente deve honrar o pai e a mãe, mas não está escrito lá se ele nos honrar. É para nós honrarmos pai e mãe, ponto. Não existe uma continuação diferente do versículo. Então, se você tem um problema com seu pai, honre ele, ame ele e, principalmente, perdoe ele. Agora eu quero falar um pouco sobre a orfandade. Eu queria dar ênfase em Lucas 15, 18 e 19. Para quem não conhece a parábola do filho pródigo, o filho mais novo pede a herança e sai. Gasta todo o dinheiro, tem um monte de problema lá onde ele vai, aquele lugar tem problemas e ele acaba gastando todo o dinheiro e começa a trabalhar com porcos. E aí ele está com fome e quer comer a comida de porcos. E aí ele pensa assim, vou me arrumar, vou para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. O que a gente precisa entender? O primeiro ponto da orfandade. Independente do que você fez, irmão. Independente do que aconteceu. Você não é um trabalhador. Você não é um escravo. Você é um filho. Anderson, qual que é a diferença de um escravo para um filho? Escravo, ele trabalha por um salário, para ter algo em troca. E filho tem herança. Como nós lemos no início, nós somos co-herdeiro com Cristo. Aí eu pergunto para vocês, nós viemos aqui, estamos aqui na igreja, nós fazemos coisas na igreja, com qual entendimento? Muitas vezes a gente está aqui na igreja fazendo coisas, achando que nós estamos trabalhando para Deus. E aí, qual que é o pensamento? Mas de novo? Mas eu vou de novo? Vou fazer de novo? Vou ter que estar na porta de novo, vou ter que ir lá em cima de novo, vou ter que servir no abaquides de novo, vou ter que estar no louvor ou na cozinha de novo. Isso é um pensamento de escravo. Alguém que tem um pensamento de filho, ele entende, eu não estou trabalhando para o meu pai, eu estou trabalhando com o meu pai. Que tudo que é do meu pai é meu. Não tem como nós dividirmos Deus e a igreja. Não são duas coisas separadas. Se você tem esse entendimento, irmão, entenda, você é co-herdeiro com Cristo e tudo que é de Deus é nosso. Nós precisamos estar aqui com esse entendimento de filho. Nós estamos trabalhando para Deus, estamos trabalhando com Deus, não para Deus.
Nós não estamos trabalhando para Ele para ganhar algo em troca. Nós estamos trabalhando com Ele para prosperar aquilo que Ele tem. Então nós precisamos entender que aqui, nós estamos aqui com esse entendimento de prosperar aquilo que é dEle. E não só dEle, é nosso, porque nós somos herdeiros disso tudo. Nós precisamos entender que o trabalho, a empresa do nosso Pai, a empresa de Deus, vamos colocar dessa forma, nós precisamos prosperá-la, porque nós também vamos ganhar com isso. Então, irmão, se você não tem desejo de servir dentro da igreja, mude, porque o teu pai é dono disso. E nós precisamos prosperar aquilo que é dele. Então, coloque no seu coração, irmão, sirva, se dedique. Se você vê algo fora do lugar, ajude. Aí eu não sei, vamos junto. Tem tanta coisa que a gente inventa de fazer que eu não sei também. Então entenda, você é filho, e filho é herdeiro, não é escravo. Então tudo que é de Deus é teu, é meu, é nosso. Agora eu gostaria de trazer para vocês 5 características da orfandade. Mas ao mesmo ponto eu gostaria de trazer 5 características de Deus. Vou falar primeiro a questão da orfandade, mas também eu quero trazer a questão de Deus. A primeira característica a primeira característica da orfandade é uma pessoa que não tem destino ou identidade. Anderson, o que é uma pessoa sem destino e sem identidade? Durante muito tempo, eu trabalhei com muitas coisas. Muitas coisas. Já fui gesseiro, já trabalhei em transportadora, já ajudante de pedreiro, auxiliar de produção, conferente. Já fiz um monte de coisa. Só que nada do que eu fazia, para mim, fazia sentido. Eu estava sempre perdido. Eu sabia que tinha mais, só que eu não conseguia encontrar. Eu sabia que eu podia fazer mais, só que eu não sabia como fazer. E aquela pessoa que trabalha, e aí muitas vezes a nossa mente ela liga para o trabalho e fala, então para me sentir bem eu vou trabalhar. E trabalhava horas a fio, só que chegava em casa, botava a cabeça no travesseiro, e eu olhava para ela e falava assim, cara, está tudo errado. Não está certo. Não é isso que eu não sei, eu não estou fazendo algo, tem alguma coisa que está errada dentro de mim. E aí a gente encontra algumas pessoas no nosso caminho que, além de não ajudar com a nossa identidade, eles destroem a nossa identidade. Talvez possa ter sido seu pai, talvez possa ter sido sua mãe, talvez possa ter sido um tio, uma tia, um parente. Que é como eu falei antes, que olham para você e falam, você nunca vai ser nada. Esse menino nunca vai dar nada. Ou como uma vez falaram para minha esposa, tudo que você toca, você quebra. Tudo que você fala é algo ruim. Onde você põe a mão, destrói. E aí, além de nós não termos destino, nós perdemos a nossa identidade por causa de pessoas que nos cercam. E muitas vezes o que mais nos machuca são pessoas que nós amamos. E automaticamente nós andamos por essa terra, trabalhando, comendo e dormindo. Trabalhando, comendo e dormindo. Eu quero dizer para você, irmão e irmã, Deus não tem só isso para você. Deus tem uma identidade para você. Deus tem um destino para você. Se você está vagando por essa terra, sem entender o porquê que você está nessa terra, Deus tem esse destino para você. Ele é um pai que te dá destino. Porque o destino e a identidade de um filho, ele é dado pelo pai. Essa é uma responsabilidade paterna. E se seu pai não pôde dar isso, Deus ele vai te dar essa identidade. Deus vai te dar esse destino. Agora eu quero trazer
o entendimento de vocês o que é identidade. No dicionário diz que é ser igual, ou idem, né? Ou ser igual a alguém. A quem nós temos sido igual? A quem você tem sido igual? Muitas vezes a gente olha e fala assim, eu nunca vou ser igual ao meu pai. Eu nunca vou ser igual à minha mãe. E com o passar do tempo, você olha para o espelho e fala, cara, eu estou tendo as mesmas atitudes que eles. A quem você tem sido igual? Aí eu quero trazer a primeira característica de Deus. Deus é amor. Mas não é um amor mundano. Em 1 João 4,19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então eu digo para você, irmão, ele já sabe que você vai errar amanhã. Ele já sabe que você vai tropeçar amanhã. Ele sabe quem você é. Ele sabe exatamente o que você vai fazer daqui um mês. Só que Ele escolheu você primeiro e disse, eu te amo. Ele te aceitou. Ele te recebeu. Ele não quer que você permaneça dessa forma. Mas Ele fala, eu te amo, porque Ele é o amor. Só que o amor não é só aquele... Ai, que menino bonito que eu criei. Olha só essa menina. Meu Deus. Não, Deus não fica olhando assim. Ele nos ama assim. Só que Ele nos corrige. E nos direciona. E eu quero dizer uma coisa para vocês que procuram ter um destino ou uma identidade. Toda pessoa que quer ter um destino, eu quero dizer para você, isso dói. Anderson, como assim dói? Dói. Dói porque se você quer que Deus te dê um destino, você tem que entender que você vai ter que abrir mão de coisas. Sabe aquele pegar a sua cruz e seguir? Ou como o jovem rico? Vai lá, vende tudo, doa para os pobres e me segue. Será que você está disposto a abrir mão de coisas? Será que você está disposto a abrir mão para Deus olhar para você e falar, filho, esse é o destino, essa é a sua identidade, você quer isso? Será que a gente está disposto a abrir mão do nosso comodismo? Abrir mão da nossa vida? Então eu falo para você, irmão, busque o seu destino, mas tenha esse entendimento. Se você quer aquilo que Deus tem para você, você vai ter que abrir mão de coisas. Abrir mão do seu eu. A segunda característica da orfandade é aquela pessoa que se sente deslocada. A pessoa que não tem sentimento de pertencimento. Onde ela está, ela acha que não é o lugar dela. Ou, como a gente fala lá, brincava lá em Blumenau, é os nossos irmãos mimimi. Que tudo nós estamos contra ele. Ele é o culpado de tudo. Eu sou o culpado de tudo. Tudo que eu faço é errado. Tudo que... onde eu entro, as pessoas estão olhando contra a minha pessoa. O que eu faço, as pessoas julgam. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Não é externo, é interno. O problema não está do lado de fora, não está do lado das pessoas. Não é por causa do seu marido, não é por causa da sua esposa, não é por causa de um pai, de uma mãe, de um colega, de um amigo, de um emprego. Não é. Não é a igreja. O problema está interno. É uma questão interna tua. E como eu tenho uma xícara lá em casa que a gente brinca bastante, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Então, irmão, irmã, é dentro de você. E não estou falando que o problema é você, eu estou falando que o problema está dentro de você. Só que aí entra a segunda característica de Deus. Deus é seu abrigo.
Independente do sentimento que você tenha, você pode se abrigar em Deus. Independente da mágoa que você tenha, você pode se abrigar em Deus. Ele é a nossa fortaleza. É nele que você vai se sentir protegido. Você não vai mais se sentir deslocado, porque ele está em todo lugar. Então, quando você entender e deixar que Deus trate o seu coração, você vai colocar Ele dentro do seu coração, e onde você estiver, Ele vai estar com você. E aí o problema não vai ser mais o externo, ou o interno. Você vai entender que resolveu o interno, o externo se ajeita. Porque o problema não é o que as pessoas, é o sentimento que nós temos. E eu queria ler alguns textos com vocês rapidamente. Salmos 27, 10. Que diz assim, porque se meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Salmo 94, 22. Mas o Senhor é o meu alto refúgio, e o meu Deus é o rochedo em que me abrigo. Salmos 32, 7. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Então, quando a orfandade é tirada do nosso coração, nós precisamos entender, nós estaremos bem, porque Deus vai estar conosco em qualquer lugar que a gente estiver. Deixe, irmão, que Deus trate o seu coração. A terceira característica da orfandade, carência crônica. Ou seja, uma busca frequente de afirmação. É aquela pessoa que precisa sempre estar rodeada de pessoas que olham para ela e falam, nossa, como você está bonita, nossa, que legal, nossa, como você é importante, nossa, nossa, nossa. E é aquela pessoa que precisa ter o controle. Controle de tudo. E se o controle sair da mão dela, é capaz que a pessoa entre até em depressão. Por quê? Porque ela precisa ter o controle. Porque quando ela tem um controle, nada pode afetar ela. Ela se cerca de pessoas, ou até mesmo coloca pessoas em lugares onde ela pode controlar. E toda a vida, ela busca afirmação. Homens compram carros, casas, se vestem de formas diferentes. Para quê? Para que as pessoas olhem e falem, nossa, que legal, como você é bonito, como você tem conquistado as coisas. E tem mulheres que se vestem com roupas curtas, mostram o seu corpo. Exibem aquilo que não deve ser exibido. Por quê? Por aprovação. Para que alguém olhe para ela e fale, nossa, como você está bonita. Ou para o homem, nossa, como você está bonito. É uma busca incessante de que as pessoas olhem para ela e falem, uau. Da mesma forma, eu trago a terceira característica de Deus. Deus é afeto. Anderson, como assim afeto? Irmão, a Bíblia são centenas de cartas de amor para você. Leia a Bíblia com este entendimento. É Deus falando o quanto que Ele te ama. Em Lucas 15, 20 diz assim, e arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correu, abraçou e o beijou. Esse é o nosso Deus. Que nos recebe em meio à sujeira. Que nos dá um anel de aliança com Ele. É aquele que calça nossos pés para que a gente entenda que nós não somos escravos ou trabalhadores, nós somos filhos. É o mesmo Pai que, independente de onde nós estivermos,
independente do buraco que nós estamos, independente do lixo que nós queremos comer, Ele nos recebe e nos aceita de volta. E diz para nós, eu te amo. E a quarta característica da orfandade é aquela pessoa que vive uma vida com o olhar na escassez. Aquele ditado, né? O copo meu podia estar mais cheio, né? É aquela pessoa que vê tudo de uma forma negativa. Vê sempre pela parte ruim da coisa. Ela pode estar cercada de pessoas boas, mas se uma pessoa falar algo ou tirar ela do foco, ela vai olhar, minha vida, eu só tenho pessoas ruins na minha vida. Meu trabalho é ruim, minha igreja é ruim. Aí a gente começa a se tornar uma pessoa crítica, né? Mas o louvor podia ter aumentado um pouco mais a voz, o Gerson poderia ter baixado o teclado. A luz está muito claro, agora a luz está muito escuro. O ministério infantil é pequeno. O ar-condicionado está frio, o ar-condicionado está gelado. E a gente vê tudo pelo lado ruim da coisa. Nunca está bom. Eu era uma pessoa assim. Nunca estava bom. Ou a comida tá quente, ou a comida está fria, ou a comida está com sal, ou a comida está sem sal. E nunca estava bom as coisas. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que quando nós temos esse sentimento de orfandade, de que nada está bom, muitas vezes a gente entra para a avareza. Por quê? Porque na nossa mente, assim, nunca está bom. E aí a gente busca trabalhar. E busca conquistar coisas. E conquistar coisas, e conquistar coisas, e conquistar coisas, e conquistar coisas. Mas nunca está bom. Porque o problema não está nas coisas. O problema não está na igreja. O problema não está nas pessoas. É como eu falei, é uma questão nossa. É interno, não é externo. Mas a gente tenta resolver as coisas externamente. Tirando pessoas, trocando de igreja, abriu uma igreja ali com um louvor diferente. Vamos lá para aquela igreja. Aquela empresa lá, ela paga tal coisa, ou faz tal coisa. Vamos para aquela, o meu emprego é ruim, vamos trocar. Então, assim, entenda, a escassez, quando você repara muito no ruim, é uma questão de orfandade também. Porque talvez você sempre teve que se preocupar naquilo que faltava dentro da sua casa. Você sempre teve que olhar pelo lado negativo da coisa dentro da sua casa. E se transforma numa realidade para nós. E a quarta característica de Deus é que Deus é provedor. Mateus 6, 25 e 26. Diz assim, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto mais ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, ou o corpo, e não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves dos céus, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Vou dizer para vocês que essa característica de Deus, o provedor, é a mais difícil para mim. Para mim entender isso, eu tenho muitos resbalos ainda. É muito difícil entrar na minha cabeça que Deus é o provedor. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe por que as coisas estão ruins, às vezes, na nossa vida? Porque a gente ainda continua colocando a mão. Uau, que revelação, né? Então, irmão, eu quero dizer para você, deixe Deus ter o controle. Anderson, é difícil, eu sei, irmão, eu entendo você. Mas deixe Deus ter o controle da situação. Para de botar a mão onde você não foi chamado. Toda vez que a gente coloca a mão, dá errado. Já perceberam?
Pelo menos lá em casa. Toda a vida que eu invento de colocar a mão numa situação, dá errado. E ainda eu tomo bronca 2 vezes, porque eu tomo bronca da Ana e eu tomo bronca de Deus, porque eu meti a mão onde não deveria se meter. Porque ela me avisou, não se mete nisso, e eu vou lá e me meto. Então, irmão, Deus é o nosso provedor, porque Ele é nosso Pai. E nós, como pais, não vamos deixar nossos filhos morrer de fome. Ai, Anderson, então eu vou sentar no sofá, colocar minha pantufa, puxar um cobertor e vou relaxar, vou deixar Deus cuidar de mim. Não é isso que eu estou falando. Aquele que trabalha, não coma. Trabalhe, irmão, busque, só que dependa de Deus. Dependa da direção dEle, no que fazer com aquilo que Ele está te dando. A quinta característica, e é a mais, vou colocar, difícil de tirar de dentro de nós, é aquela pessoa que se sente sozinha em todo momento. É uma constante solidão, um constante sentimento de abandono. A pessoa pode estar cercada por milhares de pessoas, mas dentro dela existe um sentimento de solidão. Pode estar cercado pelas melhores pessoas que ela conhece, mas existe um sentimento de solidão. E eu quero dizer para você, irmão, isso é uma característica de orfandade. Porque talvez você foi abandonado muito cedo. Talvez seu pai foi tirado da sua vida muito cedo. Talvez você teve que se virar muito cedo. Você teve responsabilidades muito cedo. Não que crianças não possam ter responsabilidades, não é isso que eu estou falando, mas existem certas responsabilidades que não devem ser dadas para a criança. Principalmente que ela se vire sozinha. E esse sentimento de solidão, ele faz com que a gente coloque responsabilidade nas pessoas. Ah, as pessoas só lembraram de mim porque viram no Facebook. E essa sensação de abandono, ela é diária. Eu tinha tanta essa sensação de abandono, tanta essa sensação de solidão, que chegou a um ponto que o meu emocional não aguentou mais. E nós trabalhamos com grupos há muitos anos. Nós sempre estamos cercados de pessoas. E mesmo assim eu tinha esse sentimento de solidão. Independente das pessoas que estavam do nosso lado, pastores, líderes, era um sentimento de solidão. Até que eu entendi algo, que aí entra a quinta característica de Deus. Deus, Ele é teu amigo. João 15,15 diz assim, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que eu ouvi do meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Salmos 44:21 diz assim, será que Deus não teria descoberto isso? Que não conhece os segredos dos corações? Ele conhece o nosso coração. Ele sabe tudo o que está errado. E como que a gente faz para que alguém se torne amigo? Nós precisamos ter comunhão. Nós precisamos andar junto. Conhecer a pessoa. Ter experiências com a pessoa. Quanto mais a gente caminha com a pessoa, mais a gente conhece. Quanto mais coisas boas ou coisas ruins acontecem, a gente conhece mais a característica da pessoa. É a mesma coisa a Deus. Quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai entender que Ele é seu amigo. Que Ele quer que você não se sinta só. E você não está só. Porque como eu falei, nós somos a habitação do Espírito Santo. O próprio Deus vive em nós. Anderson, e por que esse sentimento não sai de dentro de mim? Porque talvez você não deixou Ele mexer nessa área ainda. E para mexer, como eu disse, às vezes dói.
E quando o Pai realmente entra no nosso coração, esse sentimento ele sai. E esse sentimento de que em algum momento você vai ser abandonado de novo. Eu tenho algo para dizer para você, Deus não vai te abandonar. Não importa o que você faça, Deus não vai te abandonar. Ele nunca vai esquecer de você. Ele nunca vai quebrar uma aliança que Ele fez com você. Ele nunca vai desfazer uma promessa que Ele fez para você. E como eu disse, Ele nunca vai deixar de cumprir nenhuma vírgula do que Ele falou na palavra. Então, se você tem esse sentimento de abandono, talvez pessoas te abandonaram, Deus não vai te abandonar. Deus não vai te deixar. Deus, Ele vai te suprir. E não importa o que a gente faça. Não importa. Independente do que você faça hoje, amanhã, Ele nunca vai deixar de te amar. Então, Ele nos ama, Ele quer que a gente continue entendendo que Ele é o nosso abrigo, Ele quer que a gente entenda que Ele é o nosso afeto, aquele que busca nos tratar, Ele quer que a gente entenda que Ele é o nosso provedor, e ao mesmo tempo Ele quer que a gente entenda que Ele é o nosso amigo. Anderson, mas eu ainda tenho muitas coisas dentro do meu coração. Como eu disse, não tem como somente eu impor a mão, a gente colocar a mão na sua cabeça e falar, sai, não vai sair. É uma forma de pensar. E como Romanos 12 diz, que a gente precisa de uma renovação de mente, todos os dias. Todos os dias nós precisamos de uma renovação de mente. E a única forma de nós renovarmos a nossa mente é através da palavra. É através da palavra, lendo aquilo que o nosso amado Ele tem para nós. O que o nosso amado Ele quer de nós. E através da palavra, e às vezes usando pessoas, Ele vai nos dar o nosso destino. Então eu gostaria que vocês ficassem de pé.